e vou compartilhar com vocês a minha tela. Teoria da argumentação. Não, teoria da argumentação não. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok. Deixa eu só fechar a porta aqui que minha esposa chegou, a cachorrinha fica doida, peraí. Vou fechar aqui, tá? Tem uma cachorrinha Shih Tzu, vejo que a Erika tem um também, eles são bagunceiros pra caramba. Aí quando minha esposa chega da rua, fica doida. Sua cachorra não quer cortar, não? Não, ela tem uns probleminhas de rim, aí nem é muito aconselhável, não, porque senão, se der alguma complicação, tem que tomar remédio, ela não pode tomar, alguns, então, né? Nós vamos ter que castrar ela. Entendi. Beleza. Tô precisando de uma namorada pro meu, mas ok. Você arruma aqui, nossa, tem muito hoje em dia. Aqui no Santo Antônio, se você andar na rua ali, é só Shih Tzu hoje em dia. Dá uma passeada aqui assim no domingo, na Prudente, no São Bento, que você vai achar um tanto de pretendente para ele. Tenho certeza. A Duda, a gente vai caçar ela. O tio da Paula também queria cruzar, mas a gente não pôde. Então vamos lá. No final da última aula, a gente analisou o pensador alemão Immanuel Kant. Por que o Kant é muito importante para os direitos humanos? Porque o Kant desenvolve aquela ideia de imperativo categórico. É uma ideia muito complicada. As ideias e os trabalhos escritos do Kant são complicados, não são fáceis de entender. Por quê? Porque o Kant, como nós vimos, até seus 50 e poucos anos, não era muito reconhecido e não tinha uma grande produção acadêmica. Então, depois que ele teria despertado desse seu sono dogmático, depois que ele leu o David Hume, que é um pensador escocês, o Kant, ele produziu muito em um curto espaço de tempo. Então, acho que ele não teve aquela maturação que muitos pensadores têm de escrever suas teses, depois revisar. Ele não teve tempo para isso e nem sei se o faria se tivesse tempo, mas muito se diz que ele teve uma explosão de ideias e colocou essas ideias no papel o mais rápido possível, porque sabia que lhe restava pouco tempo. Mas para os direitos humanos e para o direito internacional também, o Kant é muito importante quando ele desenvolve essa ideia de imperativo categórico e de paz perpétua. Por que o imperativo categórico é importante? Porque é uma regra geral que conduziria a vida de todos os seres humanos, todos. Então, se todos os seres humanos escolhem viver a partir de uma regra só, vamos supor que seja a regra de você vai escolher a sua. Então, o Kant até tenta pensar em algumas ideias para um imperativo, tais como não lesar o outro. Então, se esse é o imperativo categórico que você escolhe para a sua vida, você tem que lembrar que todas as demais pessoas também vão seguir. A ideia é essa, você vai escolher porque você acha que é uma regra muito boa, é a melhor regra para se viver em sociedade. Então, quando você considera que todos os demais vão viver sob essa mesma regra, o Kant ele coloca os seres humanos todos no mesmo patamar. Então, todos os humanos são iguais. E se todos os humanos são iguais, todos os humanos têm os mesmos direitos. Portanto, o ser humano ele não poderia ser objeto, não poderia ser objetificado, levando a concluir que todo ser humano é um fim em si mesmo. Isso é muito importante para os direitos humanos. Porque você não vai poder, portanto, a partir da ideia do Kant, aqui está a caneta, vocês estão enxergando, né? Não atrapalhou nada, não. Continua enxergando, né? Tudo que eu faço aqui. Sim. Ok.
E essa ideia é muito importante porque o Kant, já como pensador influente, ele afirma que nós não podemos fazer uso do outro, nós não podemos tornar o outro um mero objeto, devemos respeitá-lo como sujeito, respeitá-lo como sujeito. Todos os seres humanos, independentemente de raça, de cor, de gênero, de partido, de time de futebol e por aí vai. Por isso o Kant é muito importante, porque essa ideia de igualdade e de não tornar o ser humano um objeto, ela na época em que ele viveu era polêmica, né? Porque era o século XVIII. No século XVIII existia escravidão, lá nos anos 1700, quase na passagem para o século XIX, 1800, ainda existia escravidão em muitos países. Pouco tempo depois começa o neoimperialismo, o neocolonialismo. São nações dominando outras, tornando esses seres humanos que viviam lá objeto, completamente contrários. E, portanto, há essa ideia do Kant de imperativo categórico. E aqui fica uma afirmação interessante dele, vejam só. Agora eu afirmo, o homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para qualquer uso desta ou daquela vontade. Por isso, Kant é muito importante para os direitos humanos. Há muitas críticas ao sistema kantiano, claro, porque ele é muito abstrato, então é difícil de entender. Se eu for cobrar de vocês em uma prova, de maneira muito simples, por que Kant é importante para os direitos humanos? Aí vocês vão poder consultar, né? Vocês vão fazer a prova em casa. Kant é importante para os direitos humanos, porque ele desenvolve a ideia, começa a pensar numa ideia de dignidade da pessoa humana, quando fala que todos os homens são iguais, etc, etc, etc. Então, há uma série de críticas, principalmente sobre o imperativo categórico. Porque o imperativo categórico é uma ideia, né? Está aqui na cabeça do Kant, o imperativo categórico. Cada um poderia escolher um. O imperativo categórico. Ele vai ter o dele, eu vou ter o meu, você vai ter o seu. Só que como o processo de escolha é que é interessante, porque se ele escolhe, por exemplo, não lesar, isso aqui, se levado ao pé da letra de maneira absoluta, você não pode, por exemplo, cobrar nada do outro, porque você lesa o outro, né? Então, é muito angustiante a ideia de imperativo categórico. E se ele escolhe esse não lesar como o imperativo categórico dele, ele tem que lembrar que, no processo de escolha, se é o que ele escolhe sabendo que no mundo da cabeça do Kant, tá, gente? Na cabeça do Kant, não no mundo real. Vai ser esse mesmo imperativo categórico que vai se aplicar a todas as outras pessoas. Então, o vizinho dele vai ter que seguir essa regra geral. É tipo uma regra fundamental na vida de todas as pessoas. E alguns falam que é daqui que surge a ideia de direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, porque é o que o legislador, né, que quem elabora as leis no Brasil, em todos os lugares, prevê como as principais normas de um sistema jurídico e aquelas normas que todos deverão seguir, inclusive ele, legislador. E por que nós estamos falando do Kant? Porque o Kant é o pai desse fundamento dos direitos humanos na dignidade da pessoa humana. Nós falamos dos fundamentos no direito natural, da fundamentação dos direitos humanos no direito positivo, ou no positivismo, que é nas leis previstas, né, nas leis escritas. Nós falamos de fundamentos dos direitos humanos na doutrina moral, moralista, do Chaim Perelman, um professor belga, que a gente viu na última aula. E entramos no Kant, porque o Kant desenvolve, é o precursor dessa ideia de dignidade da pessoa humana, nessa sua obra específica, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele faz a distinção entre coisas e pessoas da maneira que eu mostrei para vocês. Então, qual que é o conceito de dignidade humana? A gente vai ver conceito de dignidade humana diversas vezes, porque é para fixar mesmo. É aquela qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano. Cada ser humano. Todos. Lembre-se que o Kant fala em imperativo categórico para todos. E por isso,
vai proteger todos os seres humanos contra qualquer tratamento degradante, discriminação, e é também uma ideia que vai assegurar condições mínimas para uma vida digna. Essa dignidade da pessoa humana, ela é muito importante porque ela está positivada. Para muitos pesquisadores, para muitos juristas, é a principal ideia do direito, de todo o direito brasileiro. Se você tivesse que apontar, é muito comum naquelas provas de juiz, ou então para concurso de juiz, ou concurso de defensor público, ou concurso de membro do Ministério Público, promotor público, na última fase, que é a fase oral, de questões orais, fazerem perguntas impossíveis para os candidatos. Não é para o candidato, eles não estão muito preocupados se o candidato vai responder certo ou errado, porque às vezes nem o próprio questionador, né, quem faz a questão, que normalmente são os juízes ou os membros do Ministério Público, nem eles mesmos sabem as respostas, ou então a resposta é mais banal do que parece, mas eles querem saber o comportamento da pessoa. E um conhecido meu, que hoje ele é promotor lá no Paraná, quando ele fez a prova oral, ele voltou e contou para a gente como é que foi. Aí ele me contou que na última etapa, a última pergunta, então ele tinha ido bem. Aí na última pergunta, um dos avaliadores questionou, fez a seguinte questão para ele. Quantas vezes a palavra dignidade aparece na Constituição? E é claro que ele não sabia, mas acho que não são tantas assim, são umas 4 ou 5. Mas mesmo assim, quando ela aparece em momentos fundamentais, em momentos cruciais, que é estabelecendo princípios, fundamentos, objetivos, como aqui no artigo 170, no artigo 226, quando fala sobre a família. E aí o que o juiz quer, o magistrado ou o promotor, quando ele faz essa pergunta para um candidato? Ele quer que o candidato fale sobre a relevância dos direitos humanos, no fundo, né? Então o cara não vai saber, fala assim, olha, não são tantas as passagens da legislação em que a gente vai encontrar a expressão dignidade ou digna. O que, ao meu ver, mais importa é a influência no próprio ordenamento como um todo, não o número não a repetição da palavra, mas onde ela aparece, de que modo. E aí o cara vai, né, respondendo, vai desenvolvendo. Mas a dignidade da pessoa humana, ela está presente tanto dentro do direito brasileiro, aqui assim na Constituição, todas essas regras são da Constituição, quanto em convenções, a Convenção Americana de Direitos Humanos, convenções internacionais sobre direitos humanos. Então, veremos a expressão direitos humanos e dignidade da pessoa humana em diversas passagens, em diversas normas diferentes. Ok. Então, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos dos direitos humanos. É o que é mais aceito hoje pela doutrina. Seria o principal fundamento dos direitos humanos. A ideia de dignidade é o principal fundamento da disciplina que a gente está estudando. Então, a dignidade é a ideia central dos direitos humanos. Mas o que significa ser digno? Aí, aqui a gente vai tentar clarear um pouquinho essa ideia. Porque os direitos humanos, como nós vimos até aqui, eles existem para promover e proteger a dignidade. Beleza, mas o que é a dignidade? Então, a doutrina dos direitos humanos, a ciência dos direitos humanos, existe para a defesa da dignidade das pessoas, como bem afirmado aqui. Mas o que é a dignidade? É ser respeitado, é ser tratado de forma igualitária, não necessariamente igual, é ser tratado de forma igualitária, ser tratado com respeito, não haver diferença no seu tratamento em razão de condições sociais, em razão de escolhas na sua vida, em razão de cultura, economia, né, diferença de classe social, escolha política, não, eu apoio tal político, então você não vai entrar aqui não. Não é assim que funciona. É o contrário, a pessoa ela é livre para escolher, então dignidade é isso, é ser respeitado
da mesma forma, não da mesma forma, mas ser tão respeitado quanto a maior parte das pessoas é na sociedade. Não haver tanta distinção entre todas as pessoas que compõem certa comunidade. É claro que certos grupos, eles são vulneráveis e historicamente marginalizados. E para essa ideia de igualdade não ficar apenas no papel, não ser uma ideia apenas formal, certos grupos acabam que têm um pouquinho, não é que um pouquinho mais de direitos. Eles têm um tratamento diferente. Por quê? Porque como nós queremos uma sociedade mais igual, mais evoluída, mais respeitosa, se nós mantivermos o rumo histórico que a gente vem, essa jornada que a gente vem tomando até aqui, a nossa sociedade não vai mudar. A nossa sociedade vai continuar com homens brancos e com ensino superior e heterossexuais e normalmente conservadores no poder. E a gente não quer isso. A gente quer uma sociedade diferente. Então, para isso, em respeito a essa ideia de igualdade material, e não apenas formal, igualdade material é uma igualdade que acontece na vida real, que acontece de verdade, e não apenas no papel, é que alguns grupos historicamente marginalizados são beneficiados em certas decisões. Exemplo, a política de cotas. Ah, professor, mas cotas não deveriam ser para pessoas de classes sociais mais baixas, não apenas para negros, porque não necessariamente o negro ele é pobre. Assim, essa é uma retórica hipócrita, porque basta você pegar qualquer pesquisa demográfica no Brasil que a realidade mostra que há uma relação de exclusão muito grande dessa etnia, dos postos de melhor renda. Então, nós queremos mudar essa realidade, para que essa pessoa, agora, ele vai ter uma família, então a família dele vai se beneficiar de um melhor salário, vai se beneficiar de uma estabilidade no serviço público, vai se beneficiar de melhor acesso à educação, e a gente vai perpetuar essa ideia. Então, é isso. Isso também é dignidade de maneira material, é tratar com igualdade de respeito às pessoas. Não significa de forma igualitária, lembre-se bem isso aqui, ela vai se dividir. Ó. Igualdade, vamos falar aqui, ó, em igualdade. Ela vai se dividir em material e formal. Vocês entenderam a diferença de igualdade formal para igualdade material? Vocês já sabem a diferença de igualdade material para igualdade formal? É uma pergunta. Não souber, pode falar, não sei, porque aí eu tento conduzir. Professor, eu ainda tenho dúvidas. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma imagenzinha aqui. Não, quero isso aqui. Quando vocês veem essa imagem, vocês estão vendo uma imagem? Não. O que vocês estão vendo? O slide ainda. O slide? Tá, então vou mudar aqui, peraí. Tela 2. Estão vendo agora? Agora sim. Sim. Essa é a diferença de igualdade formal para igualdade material. Isso aqui é um processo histórico de construção. A gente pensando na economia e na sociedade brasileira. A gente sabe quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui. Quando algumas pessoas falam que igualdade é tratar todo mundo da mesma forma, ou seja, cada um com um banquinho, esse vai continuar desfrutando do benefício, esse vai ter acesso a alguns benefícios e esse não vai ter acesso. Quem quer manter isso aqui? Normalmente esse cara, porque ele se beneficia.
Quando eu falo em igualdade material, é isso aqui. É, no fundo, uma desigualdade. Mas é uma desigualdade para que todos alcancem objetivos razoáveis ao final. É tratar com desigualdade na medida, na verdade, é tratar os desiguais na medida de suas respectivas desigualdades. Então, esse cara, ele não precisa de tanto, ele precisa só de um pouquinho de apoio. Então, ele vai ganhar um pouquinho de apoio. Essa outra parcela da sociedade aqui, se ela não tiver muito apoio, ela não vai se desenvolver, vai sempre se manter aqui marginalizada. Então, vamos dar mais apoio a essa aqui. Essa aqui não precisa de apoio, mas ela recebe, porque a gente pensa em igualdade formal, então todo mundo recebe o mesmo tanto de apoio. Mas ele não precisa. Então, não precisamos apoiá-lo. Vamos retirar o apoio que ele usa para dividir entre as outras duas, para alcançarmos uma sociedade que todos desfrutem dos benefícios. Essa é a ideia de igualdade material. Essa ideia vinha se desenvolvendo e era quase questionável. Agora a gente volta a questionar, porque esse cara aqui não estava gostando de ver esses dois crescendo e ele estagnado. Então ele começa a falar que igualdade, no fundo, é tratar todo mundo igual. Porque quando você trata com desigualdade, por exemplo, é racismo reverso. Existe racismo reverso? Até existe, mas não da forma que tem sido discutida no Brasil, por exemplo, no caso agora do Magazine Luiza. Então, essas ideias são muito importantes para os direitos humanos, porque tratar com dignidade é isso aqui, ó. É permitir que esse cara, essa parcela da sociedade, desfrute dos benefícios de fazer parte daquela sociedade, não apenas leve ferro a vida inteira, historicamente. Isso é a igualdade que a gente busca, o tratamento de forma igualitária nos direitos humanos. Entendeu agora, Lorena? Então, igualdade material é tratar desigualmente os desiguais na medida de suas respectivas desigualdades. Essa é a ideia. Igualdade formal é apenas aquela que está prevista na lei. Todos são iguais perante a lei. Mas eles não são iguais na vida real. Ou você acha que eu, por exemplo, sou igual, tenho as mesmas condições que tem vamos supor, alguém muito rico aí, o filho do dono daquele brasileiro lá que está entre os 10 mais ricos do mundo, ou o filho da família de um empreiteiro. Eu não tenho as mesmas condições de vida que ele, nunca tive, não tive os mesmos acessos a serviços, à educação, a nada. Então, me tratar da mesma maneira que se trata essa pessoa aqui que teve acesso a melhores serviços a vida inteira, no fundo, é um desrespeito à ideia de igualdade material. E nós não queremos mais a igualdade meramente formal, a igualdade apenas prevista na lei. A gente quer uma igualdade de fato, uma igualdade que aconteça no mundo real. E para isso, nós temos que tratar as pessoas de maneira diferente. Diferente para que haja respeito e para que haja uma sociedade mais evoluída. Por isso que por exemplo, política de cotas. É baseado nessa ideia de igualdade material. Entendeu? Todo mundo entendeu? Entendi, perfeito. Todas? Entenderam, minhas amigas? Entendi, tranquilo. Beleza? Sim, sim. Ótimo. Então, beleza. Então, continuando. Os direitos humanos, né, esses direitos humanos baseados na dignidade da pessoa humana, a gente viu um pouquinho sobre regras a estrutura das normas de direitos humanos, mas pensando na disciplina, os direitos humanos eles são muito baseados em princípios, mais em princípios do que em regras. Vocês estão tendo aula de introdução ao estudo do direito? Ou teoria geral do direito? Hein? Não, a gente está tendo fundamentos históricos do direito. Mas não é bem dentro de fundamentos que se vê isso. Mas vocês sabem, ou já tiveram alguma aula explicando a diferença entre regras e princípios? Eu acho que eu já falei um pouco.
Não, ainda não teve, não. Tá, então vamos à diferença. As normas jurídicas, quando a gente fala assim em norma jurídica, vocês pensam em quê? Vocês precisam participar para eu ir conduzindo as respostas. Vocês pensam em quê? Pensa em leis. Tá, Deixa eu ver o que mais. Tá bom? Tá bom. Lei. Lei, normalmente, é composta por regras. E os princípios, eles fundamentam as regras. Há quem diga que essas normas jurídicas, então, elas vão se dividir em leis, para ficar simples, né? Leis e princípios. Só que o que a gente vê é que não é tão clara essa distinção. Os princípios, eles estão previstos dentro das leis. Só que os princípios, eles são previsões muito abertas, muito abertas. São previsões que dão ampla interpretação, permitem muita discussão. São normas, né? Então, normas é um grupo que se subdivide em regras e em princípios. Mais do que leis, né? Deixa eu tirar aqui, peraí. Mais do que a lei, sabe o que é o exemplo bom de regra? Artigos das leis. Artigos. Os artigos. Os princípios, normalmente, eles têm previsões muito gerais, cheias de valores que foram construídos ao longo do tempo por aquela sociedade. E eles influenciam a criação das regras. E essas regras, normalmente, elas não podem desobedecer os princípios. Então, os princípios, eles influenciam as regras. Há outras maneiras de se distinguir também. Por exemplo, a regra, ou você segue ou você não segue. Não existe seguir um pouco da regra. Princípios já acontece isso. Então, eu segui um pouco aquele princípio. Exatamente porque eles têm essa carga de valores muito grande e a maneira de escrever regras é muito exata. A maneira de escrever princípios ou de prever esses princípios, nem tanto. Então, deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui, para ficar mais claro. Código Civil. Vocês têm o vade-mecum? Já ouviram falar no vade-mecum? Sim. Vocês têm? Sim. Não, já ouvi falar. O Tem na Pitágoras disponibilizou um para quem matriculou em Direito. Você consegue baixar o da Saraiva online. Ah, tá, bacana. Então, depois façam isso. Vocês estão vendo aqui o Código Civil? Sim. Então, Sim. tá. Ele é cheio de artigos. Vejam bem, ó. Cheio de artigos. O Código Civil, ele é uma lei. Ele é uma norma, portanto. Ele é uma lei que tem artigos, que são as regras, e ele é uma lei que tem muitas previsões em que fica claro qual princípio foi utilizado para elaborar aquela previsão. Vamos tentar ler um aqui que eu acho que é só regra, lembrando aquela distinção. Por que eu estou vendo o Código Civil? Porque eu quero distinguir regra de princípio. Vamos ver esse artigo 22, olha só. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem cabe administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do MP, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Vejam que é uma regra. Por que é uma regra? Porque ele é muito exata, dá ordem para o juiz, fala o que o juiz vai fazer. Ou a pessoa desaparece ou a pessoa não desaparece. Ou existe o requerimento ou não existe o requerimento de qualquer interessado. Então, isso é uma regra. Isso não é princípio. Não existe princípio aqui. É uma regra muito pura. O 421. O 421. Estão vendo o 421? Olha a diferença na elaboração da escrita. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Isso aqui
Ainda é uma regra, mas é uma regra que se assemelha muito a um princípio. É uma regra barra princípio, porque ela traz para o Código Civil um princípio, que é o princípio da função social do contrato. Era uma regra muito menor, normalmente as regras, os artigos que prevêem, que têm uma natureza principiológica, que são quase princípios, né? Eles são menores e eles permitem ampla interpretação. Porque aqui, se eu te perguntar agora, Carolina, o que é função social do contrato, você vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para a Érica o que é função social do contrato, ela vai me dar outra resposta. Se eu perguntar para a Lorena, ela vai me dar outra resposta. Aqui existe um princípio, é o princípio da função social do contrato. Ele já existe. E ele influenciou muito a elaboração do 421. Na verdade, o 421 ele reconhece este princípio que se aplica ao direito brasileiro. Então, eu sei que é uma regra principiológica porque trouxe essa ideia de função social do contrato. E não fala nada sobre o juiz. Qual que é o papel do juiz aqui? Nenhum. Qual que é a consequência aqui de não se respeitar a função social do contrato? Podem ser as mais diversas. Podem ser as mais diversas. Né? Outro, quer ver? O 383 também é uma norma principiológica. Não é o 383 não, acho que foi o 393. Não, uai. Deixa eu achar aqui. Ó. Bofé. Não. Isso. Primeira. Aqui. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Existe um princípio chamado princípio da boa-fé. Então, o legislador trouxe ele para cá, no artigo 113. Mas, mais uma vez, é muito aberto. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. A boa-fé é um princípio. E o artigo 113 é uma regra que fala sobre esse princípio. Então, existe uma diferença entre eles. Os princípios, eles influenciam a elaboração das regras. As regras mais puras são aquelas lá do artigo, como eu mostrei para vocês, um exemplo bom é aquele artigo 22. Então, as regras mais puras são semelhantes àquele artigo 22 do Código Civil. Ela não fala de valores especiais. Boa-fé, função social da propriedade, função social do contrato, autonomia privada, tudo isso é princípio. E os princípios, eles são, a gente pode falar que eles são os pilares do direito. Né? Os princípios são os pilares que sustentam as regras. Porque as regras são elaboradas olhando para os princípios. Hoje em dia, nem sempre foi assim. Hoje em dia. Por que falar disso dentro dos direitos humanos? Porque muitas das normas, né, lembrando que regras e princípios juntos formam esse conjunto de normas jurídicas, e aqui está um esquema bom para vocês lembrarem, normas jurídicas, regras e princípios, sendo que os princípios influenciam as regras. A maior parte das normas jurídicas de direitos humanos, elas vão ser, vejam bem, abertas. Tipo aquele 421, tipo o 422, tipo o 113 do Código Civil. Eles vão ser muito abertos, muito amplos, permitindo muita interpretação. Então, vão incidir mais princípios do que regras. Isso aqui é muito importante. Nos direitos humanos, nós teremos mais princípios, aqui, ó, maior incidência de princípios do que regras. Qual que é a diferença? Bom, quando a gente tem regra, ela só pode ser modificada por um procedimento legislativo depois, né? Uma lei ela é revogada por uma nova lei, normalmente. E aqui os princípios não, eles coexistem ao longo do tempo. Eles não precisam ser revogados, não precisam ser alterados, as regras precisam. E a ideia é que os direitos humanos, eles
a doutrina de direitos humanos entende que eles nunca deveriam ser limitados, nunca deveria existir um retrocesso na defesa dos direitos humanos, e sempre, na verdade, uma ampliação. Por isso, o melhor é que, quando falarmos de direitos humanos, tratados de direitos humanos ou de normas nacionais de direitos humanos, a gente vai tentar elaborar bases principiológicas. Então, são artigos que vão ser muito abertos, que vão permitir muita interpretação do juiz, muita interpretação de um advogado, muita interpretação de um representante do Ministério Público. Essa ideia de dignidade humana, a dignidade da pessoa humana mesmo, ela própria é um princípio. E aqui eu trouxe para vocês um quadro que explica quais funções essa dignidade da pessoa humana ela vai exercer no nosso ordenamento, ou no nosso sistema, na nossa sociedade. Primeiro, a dignidade da pessoa humana ela pode ser considerada um vetor de hermenêutica. Dentro do direito, quando a gente fala em hermenêutica jurídica, a gente está falando de interpretação. Interpretação. Então, a ideia de dignidade da pessoa humana vai ser base para interpretar todas as regras, todas as outras regras. Então, toda vez que eu vou tentar interpretar uma regra, interpretar um artigo, interpretar uma lei, eu tenho que pensar, levar em consideração e pensar na dignidade da pessoa humana. Nenhuma regra, nenhum princípio, nenhum tratado, nada no direito brasileiro pode ofender a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana é o nosso maior princípio e é o princípio que vai ser usado para interpretar todas as outras normas do direito brasileiro. Vai ser também diretriz para ponderação. Pode acontecer, como eu falei para vocês, as regras elas são muito fechadas. Já os princípios, eles são mais abertos, propositadamente, para que eles, mesmo quando acontecer de existir conflito entre princípios, na verdade, um não vai revogar o outro. Um vai ter preponderância ao outro naquele caso concreto. Quando são regras, uma regra revoga a outra. E aí vocês vão aprender ainda como que é esse sistema, que a gente chama de antinomia de regras. Pode ser que a mais nova revogue a mais antiga, o que é muito comum. Pode ser que uma norma mais especial sobre aquele tema revogue uma geral, e pode ser que uma regra, você pode usar também o critério hierárquico, pode ser que uma regra constitucional revogue uma regra federal, uma regra estadual, uma regra municipal. Isso acontece, vocês vão aprender isso melhor mais adiante, acho que em teoria geral do processo, ou até em introdução ao estudo do direito. Mas aqui, como a gente está dentro de direitos humanos, a maioria das nossas normas, a gente pode afirmar com certeza, tem natureza de princípio, natureza principiológica. E entre princípios, vamos colocar aqui, ó, P1 e P2, pode haver antagonismo, pode haver antinomia, pode haver dissenso. Exemplo, Rodrigo. Exemplo é o princípio da autonomia privada e o princípio da igualdade. Então, autonomia privada é um princípio, e é porque existe autonomia privada que eu posso elaborar contratos. Mas nesse contrato, eu não posso prever, não posso dispor, não posso elaborar nenhuma cláusula que desrespeite a igualdade material, que desrespeite o direito à vida, que é um princípio, que desrespeite
o direito à liberdade, que também é um princípio. Então, eu não posso, em nome do princípio da autonomia privada, ofender o princípio da proteção da vida. Mas deixa de existir o princípio da autonomia privada? Não, ele não deixa de existir. Ele deixa de ser aplicado naquele caso concreto. Por quê? Porque no nosso sistema, no nosso direito brasileiro, quando tiver em conflito dois princípios, o que a gente vai utilizar para definir qual que deve ser preponderante? Falei para vocês, a dignidade da pessoa humana é a pedra angular do direito brasileiro, é usada na interpretação. E se é ela que é o óculos que você coloca, ele tem o filtro da dignidade da pessoa humana, quando você vai interpretar as normas. Então, você vai fazer essa ponderação entre princípios, tendo por base a dignidade da pessoa humana. Qual que promove ali, de maneira mais concreta, a dignidade humana? O princípio da proteção à vida ou o princípio da autonomia privada? Aí o liberal mais exaltado vai falar, não, a autonomia privada é mais importante, porque se eu quiser tirar minha vida, eu tiro. Não, mas eu estou pensando para a sociedade. Qual que é mais importante para a sociedade? A autonomia privada ou o direito à vida, ou a proteção à vida? A proteção à vida. Então, eu não posso beneficiar um contrato, por exemplo, de homicídio, né? Contrato em que eu contrato uma pessoa para me matar, suponhamos, né? Mesmo que eu queira dispor da minha própria vida, eu não posso fazê-lo dessa forma. Esse contrato vai ser nulo, é óbvio, porque existe um princípio que prepondera, que é o princípio da tutela da vida, o princípio da proteção da vida. Ele vai preponderar sobre a autonomia privada. Eu não posso dispor da minha vida dessa forma. O que mais? A dignidade da pessoa humana vai ser utilizada também para controlar certos atos. E aqui a gente fala em eficácia negativa. Quando se fala em eficácia negativa, a gente quer dizer que ela tem um efeito de impedir que alguém faça algo. Negativo é que você impede alguém de fazer alguma coisa. Pelo menos no direito, aqui nessa parte pública, né, de direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, é assim. Eficácia, quando a gente fala em eficácia, é efeitos. Quais são os efeitos da função ou da dignidade da pessoa humana como controle? É um efeito negativo. O efeito negativo, normalmente, ele está direcionado para o Estado. É o legislador, é o sistema jurídico brasileiro falando o seguinte para a administração pública, para o Estado. Nessa parte, Estado, você não vai agir. Então, tem uma eficácia negativa de controle dos atos estatais e privados que ofendam a dignidade humana. Então, a dignidade da pessoa humana vai ser o limite para os atos estatais. Então, vai determinar que alcançou-se um estado de coisas que não deve perdurar, ou então vai interpor, vai construir uma barreira para a atuação tanto do Estado quanto das pessoas privadas. Então, o Estado, ele não pode, por exemplo, permitir que policiais militares agridam a população. Isso é uma ofensa à dignidade humana. A dignidade da pessoa humana vai ser um valor, vai ser um princípio que vai ter essa eficácia negativa, porque em nome da dignidade da pessoa humana, o Ministério Público e a Defensoria Pública vão processar esses policiais, vão processar a própria corporação, vão denunciar o Brasil para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, primeiro para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai analisar o caso e etc. Então, quando se fala em eficácia negativa, é porque você quer colocar um limite nos atos de alguém. E aqui, normalmente, nos atos estatais. O Brasil tem um grande problema, como eu já conversei com vocês, que é o desrespeito à população carcerária. E quando desrespeitam a população carcerária, é porque eles não observam esse controle
que a dignidade da pessoa humana impõe. Fala assim, olha, Estado, você não pode tratar as pessoas dessa forma, mas o Estado não respeita. Ainda, a dignidade da pessoa humana ela vai ser fonte de novos direitos. E que nós falamos em eficácia positiva, porque ela faz nascer algo. Ela não interrompe certos atos. Aqui ela faz nascer. Então, ela tem a eficácia negativa e a eficácia positiva. Quando a gente estiver diante de lacunas, a gente sabe que o direito tem muitas lacunas e incompletudes. Uma forma de tentar preencher essas lacunas, porque o juiz ele nunca pode deixar de decidir alegando que não há previsão legal sobre aquilo, sobre um fato novo. Então, uma das formas dele decidir sobre fatos novos é pensando na dignidade das pessoas. Ok. Qual é o melhor caminho pensando na dignidade das pessoas? É proteger, ou é pedir o Estado para se afastar, ou é, na verdade, pedir o Estado para protegê-la, e por aí vai. São várias as situações que a gente pode imaginar. Exemplo, ortotanásia, que é aquela eutanásia quando a pessoa já não tem perspectiva de melhora. É possível a ortotanásia. E juízes tiveram que decidir sobre a ortotanásia. Então, não existia norma para isso. Eles tiveram que decidir pensando na dignidade humana. Existe dignidade em ficar vegetando numa cama? Não. Então, por que não permitir que essa pessoa com assistência médica interrompa o tratamento? Melhor interromper o tratamento. Que mais? Não é eutanásia, tá, pessoal? Eutanásia é diferente. Eutanásia é a pessoa tomar aquela injeçãozinha e falecer. Aqui você para o tratamento. Ortotanásia é outra coisa, portanto. O que mais? O aborto em certas situações. O aborto, de modo geral, ele é proibido no Brasil. Mas diante de pessoas estupradas, abusadas, ainda mais se forem menores, é o caso daquela menina que teve que fazer um aborto lá no Nordeste, no Espírito Santo, o Estado, no fundo, se negou a fazer, porque é um Estado conservador. É digno forçar essa criança de 10 anos a ficar grávida porque outras pessoas acreditam em certa religião? Porque, no fundo, é uma questão de religião, é uma questão científica, porque se for por questão científica, você vai interromper a gestação, porque o mal que pode causar essa criança é absurdo, inclusive levando à morte, mas não só o mal físico, o mal psicológico também. Então, a dignidade da pessoa humana, ela vai ser base para muita coisa no direito, né? Muitos atos. O problema e aqui existe um professor de Direito Internacional, que é o Francisco Rezec. Ele foi juiz, foi magistrado da Corte Internacional de Justiça. E o Francisco Rezec, ele é polêmico, porque ele fala que, em nome dos direitos humanos, estão sendo cometidos muitos atos para impor certa ideologia, que seria uma ideologia progressista, uma ideologia de esquerda. Então o Rezec ele é bolsonarista. Não, não é. Ele fala isso há muito tempo. O Rezec ele alega que os países desenvolvidos eles utilizam a retórica dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana para impor o que eles acham correto. E eles fariam isso também em relação ao meio ambiente. Então, ao falarem em desenvolvimento sustentável, eles impõem certa agenda que seria interessante para eles. E eles utilizariam também os direitos humanos para intervir, de certa forma, nos países ainda em desenvolvimento. Então, esse tema vocês vão debater ao longo de todo o curso. Rodrigo, eu estou tendo algumas dificuldades, às vezes parece muito complexo, eu sei, porque eu acho que é um teste essa disciplina aqui no primeiro período. Mas, lendo a ementa, eu entendo que o que a instituição quer é que vocês percebam o tanto que os direitos humanos, se falarmos em direito internacional, e os direitos fundamentais, né, que são sinônimos quando a gente traz esses direitos humanos para dentro da lei brasileira, para dentro do sistema normativo brasileiro, normalmente na Constituição, o tanto que eles influenciam todo o resto do sistema jurídico brasileiro. Então, a dignidade da pessoa humana vai ser fundamental em tudo,
que você pensar dentro do direito brasileiro. Penal, civil, tributário, processo civil, processo penal, processo trabalhista, ambiental, tudo vai ser influenciado pela dignidade da pessoa humana. Então, acho que o que se quer é que vocês entendam. É impossível falar sobre dignidade da pessoa humana e direitos humanos sem ficar um pouquinho complexo mesmo, porque esse é o primeiro contato de vocês com a disciplina, mas com a leitura e com o tempo, a gente vai alcançar nossos objetivos aqui, eu tenho certeza. Além dessas correntes, existe uma corrente que é interessante, que é a corrente negativista dos direitos humanos. Quer dizer que não existe direitos humanos? Não, é uma corrente negativista quanto aos fundamentos, deixa eu voltar aqui, quanto aos fundamentos dos direitos humanos. É uma corrente que fala o seguinte, olha, para que ficar tentando buscar fundamento? Para que discutir de onde surgem os direitos humanos? Eles estão aí, eles surgem de várias, eles têm várias fontes diferentes. Tem uma fonte só. Então, para que ficar discutindo isso? A gente discute porque a gente gosta, porque senão, se a gente não gostasse de discutir, a gente não faria direito, a gente ia fazer outra coisa. Né? Então, a gente discute porque a gente gosta, poxa vida. Vocês viram na última aula comigo uma passagem escrita por esse senhor muito charmoso, mais velho aqui já, né? O professor Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, que foi um pensador do direito muito importante, principalmente para esses sistemas, essas famílias jurídicas de países latinos, porque ele é italiano. Ele era senador vitalício pela Itália, inclusive. Uma grande homenagem. Para o Bobbio, é impossível e também desnecessário definir um único fundamento para os direitos humanos. Haveriam vários fundamentos para os direitos humanos. Ora, os direitos humanos surgiriam de uma fonte, por exemplo, pode ser uma fonte positiva, pode surgir uma lei que não tem por base princípio nenhum, mas cria uma lei que é protetiva dos direitos humanos. Beleza, não tão ótimo, surgiu dessa lei? Beleza. Então, a fonte é o jurispositivismo, o juspositivismo. Surgiu de um princípio que vem sendo desenvolvido na seara internacional. Ótimo também, esse princípio é internacional, normalmente vem lá do direito natural. Beleza, fonte jusnaturalista. Ou então, surgiu uma nova interpretação com base na dignidade da pessoa humana a respeito do imposto de renda. Ótimo também. Então, show de bola. Fonte, fundamento desse direito humano é a dignidade da pessoa humana. Não importa. Para o Bobbio, não importa isso. Que seja uma fonte, outra fonte, terceira, quarta, não importa. Não existiria um único fundamento para os direitos humanos e nem deveria, porque os direitos humanos são uma construção histórica. Então, eles surgiriam primeiro do jusnaturalismo, podendo ser até mesmo um jusnaturalismo religioso. Conversei com vocês rapidamente sobre o São Tomás de Aquino, poderia ser dali. Poderia vir do pensamento de um filósofo como o Kant, sem problema, e poderia também surgir a partir de regras elaboradas pelos próprios estados, sem consultar muito os pensadores do direito, mas se for benéfica, se proteger os direitos humanos, está valendo. Então, para o Bobbio, é impossível definir um único fundamento, porque nas várias fases da evolução da sociedade internacional, ou da sociedade, enfim, sociedade humana, ora há proeminência de um direito positivo, ora há proeminência de um direito natural, de um direito principiológico, agora a gente está mais ou menos no meio do caminho, ora há privilégio aos pensadores das universidades, os filósofos, os professores. E a gente vive numa sociedade hoje hipercomplexa, que se modifica muito rapidamente. Assim, surgem novos direitos, novas relações jurídicas, melhor dizendo, e se surgem novas relações jurídicas, é porque surgiram novos interesses jurídicos, surgiram novas
novas relações que devem ser protegidas pelo direito. Exemplo, o direito, ontem eu conversei, né, no YouTube com 2 professores, nós conversamos sobre direito internacional. Um falou sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, falou de aspectos internacionais, né? A gente estava ali debatendo temas de TCC, indicando temas de TCC. Eu falei sobre o direito internacional do espaço. O direito internacional do espaço era impensável 50 anos sim, mas 100 anos atrás não se pensava em direito internacional do espaço, nem se imaginava. Imaginar talvez, mas não pensava-se que o homem poderia colonizar Marte, começar a colonizar Marte ainda nesse nosso século, e pode. Há previsão para isso, para a primeira viagem em 2030. Assim, vão surgir novas relações, então vão surgir novos direitos e vão surgir também novos direitos humanos. Exemplo, o direito humano a todos terem acesso ao espaço. O direito humano a que não haja armamento no espaço. O direito humano a ser indenizado se houver, não houver, né, mas um direito humano a uma conquista espacial integrada, por exemplo. Isso pode ser visto como novos direitos humanos. Por outro lado, a LGPD. A gente vive na sociedade da informação. Foi necessário elaborarmos regras sobre proteção de dados porque surgiram novas relações. Então, a gente não precisa ficar pensando em um único fundamento para os direitos humanos. Todo direito, no fundo, ele surge dos fatos. Ele surge das novas realidades. E percebendo essas novas realidades é que se elaboram novas regras ou novos princípios. Então, as razões para esses negativistas, não é negativista dos direitos humanos, presta atenção, é negativista de fundamentos, do estudo dos fundamentos. O Bobbio, dentre todos, é o mais destacado, e por 3 razões específicas. Primeiro, porque ele entende que há divergências claras quanto à definição do conjunto de direitos abrangidos. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Os direitos humanos, normalmente, eles estão previstos em princípios, como princípios ou como regras? Pode falar, Lorena, você abriu o microfone, agora vai ter que falar. Eu acho que como princípios. Sim. Quem mais? Carolina, Érica, tem que participar, senão não vai ganhar ponto, não, de participação. Eu também acho que são dos princípios, Rodrigo. Obrigado, Érica, pela participação. E você, Carolina? Eu acho que é uma soma, né, de valor, princípio, norma. Sim. Que é um conjunto, né? Sim, eles estão previstos tanto em regras quanto em princípios, mas especialmente eles são previstos normalmente como princípios. Nos direitos humanos existem regras, é claro. Vamos supor, uma regra sobre como deve proceder a defensoria pública diante de ofensas aos direitos humanos. Isso é uma regra muito clara de procedimento, de como fazer aula, de qual instrumento jurídico buscar. Por outro lado, os direitos humanos mesmo, os direitos, o direito material, o direito à vida, o direito à liberdade, eles têm uma conotação principiológica. E princípio, muitas vezes, ele não está previsto em lugar nenhum. Isso é uma dificuldade muito grande. Um princípio ele pode ser percebido pela sociedade, então ele está previsto em poucas passagens no tratado internacional, mas é um princípio. E acaba que depois ele é reconhecido como princípio lá pela Corte Internacional de Justiça, ou pelo Tribunal Penal Internacional, ou pelo STF. Então, há uma indefinição aqui, ó. Há um quê de indefinição no conjunto de direitos abrangidos. Quais são os direitos humanos? É impossível você dizer quais são os direitos humanos, porque eles são princípios e porque eles nunca serão reduzidos, eles só estão aumentando.
Por outro lado, eu consigo dizer para vocês quais são os tributos federais, né? Quais são os impostos federais, porque é um rol taxativo, eles são regras. Mas mesmo dentro do direito tributário tem princípios, viu, pessoal? Toda disciplina de direito tem princípios. Vocês vão ver princípio em todo início de todas as disciplinas. E eles são muito importantes, tá? Não menospreze os princípios, não, porque eles é que vão te ajudar a encontrar muitas respostas, porque é impossível decorar todas as regras do direito brasileiro, mas é fácil você entender os princípios centrais. São poucos. Mas os direitos humanos, eles têm essa conotação de princípio. Princípio a valorização da vida, princípio da igualdade, princípio da liberdade, o princípio da liberdade de expressão, o princípio do amplo acesso à justiça. Tudo isso é direito básico, tudo isso é direito humano. E são vários princípios. E princípios, eles, como nós vimos, eles têm uma previsão muito aberta. Então é difícil você ter um consenso sobre quantos e quais são os direitos humanos. Por outro lado, se já é difícil de definir o conjunto, existe um componente chamado historicidade nos direitos humanos. Eles continuam evoluindo. Os direitos humanos não podem diminuir. Então, vamos supor que o Brasil elegeu um presidente que não é muito... Não é o caso, hein, gente? Não é o caso, mas vamos supor que tivesse. Vamos para outro país. Vamos supor que um outro país tropical elegeu um presidente que não é muito fã dessa ideia de direitos humanos. E ele elabora várias propostas legislativas que reduziriam os direitos humanos na visão de vários juristas. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Porque há um consenso de que os direitos humanos, eles não podem ser reduzidos, eles só podem evoluir, eles só podem aumentar. Adianta depois eu chorar e pedir meu filho, que é polêmico, para ir desse presidente, hein? Hipotético, ir para o Twitter e chorar e reclamar do STF? Adianta? Não, não adianta. É melhor sentar, ler o livro, então consultar um bom professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. É mais fácil. Além disso, esses direitos humanos, eles são marcados pela heterogeneidade. Há diferentes categorias e, às vezes, os direitos humanos são conflituosos. Nós veremos hoje quais são os direitos humanos de primeira... A gente já conversou um pouquinho, né? Mas existem direitos humanos de primeira e de segunda geração. E de terceira, e de quarta, e de quinta. E tem gente que já fala em sexta geração. E principalmente essas duas categorias, muitas vezes são conflituosos. Por quê? Porque esses direitos de primeira dimensão, ou primeira geração, eles são direitos conquistados pela burguesia, pelas revoluções burguesas lá do século XIX. Então, eles querem diminuir a atuação do Estado, querem que o Estado não mate ninguém, querem que o Estado não prenda ninguém sem motivo, esse tipo de coisa a gente vai ver melhor. Já os de segunda geração, eles estão muito ligados aos direitos sociais, defendidos pela esquerda, pela uma ideia que começa com o comunismo, sim, de fato, muito questionado hoje, mas começa com eles. E são uma espécie de concessões das democracias capitalistas para os comunistas. Não, tudo bem, então eu vou prever esses direitos, para não ter uma revolução comunista no meu Estado, eu vou aceitar algumas das suas reivindicações e vou colocar como direito social aqui, beleza? Beleza. Mas muitas vezes eles entram em choque, porque um é bem marcado da época burguesa e o outro é bem marcado pelas conquistas ou pelas essas novas demandas de uma sociedade que foi influenciada pelo comunismo. Não quer dizer que está certo, não, tá? No comunismo também tem muito erro. Ninguém vai me chamar, depois vão me chamar de comunista por aí. Não sou comunista, não, eu sou empresário, inclusive. E completando sobre essa corrente negativista, a gente viu agora o professor Bob. A gente vai ver melhor esses conflitos, como é que acontece. Existe um professor espanhol, professor da Universidade de Sevilha, se eu não me engano, professor Pérez Lunho, ele escreve muito, ele fala muito, esse professor aí à direita.
E para ele existe uma dificuldade grande em definir quais seriam os fundamentos dos direitos humanos, porque os direitos humanos são reconhecer ou não algo, ou uma proteção como um direito humano, depende de certo juízo de valor. E esse juízo de valor é muito carregado por convicções pessoais. Então, dependendo da sua formação, né, ou do que você entende como correto ou incorreto, você vai enxergar certo direito como um direito humano e vai enxergar outro direito como um direito qualquer, não um direito humano. Lembrando que os direitos humanos têm uma proteção especial. E para finalizar esse primeiro bloco da aula, vou pedir a Lorena para fazer as vezes de relatora, por gentileza, para ler aqui o que significa isso, né? O que significa serem convicções pessoais, de acordo com o professor Pérez Lunho. Você pode fazer essa gentileza, Lorena? Você está conseguindo enxergar bem aí? Tô sim. Então tá. O que significa isso? Consiste no fato de que não existe uma norma, como é o texto constitucional de um Estado, que seja fundamento de validade para as demais normas de determinado ordenamento jurídico. Em direito constitucional, estudamos que a Constituição é fundamento de validade para todas as normas infraconstitucionais. Já na seara dos direitos humanos, como inexiste um referencial, como a Constituição, cada organismo internacional poderá compreender o fundamento da disciplina de acordo com suas concepções morais e juízos de valor. Para esses autores, o fato de os direitos humanos possuírem estrutura aberta impede que se delimitem os fundamentos dos direitos humanos. Obrigado, Lorena. O que o professor está explicando para a gente? É o seguinte, ó. Você se lembra da pirâmide de Kelsen? Sim. A possibilidade mais defendida, mais famosa, mais conhecida na pirâmide de Kelsen, põe a Constituição aqui em cima, né? Constituição Federal de 88. E todas as normas que existem, elas só podem existir porque a Constituição permite. E elas só podem existir se respeitarem a Constituição. Porque se desrespeitar a Constituição, o que acontece? O STF vai lá e declara aquela norma como uma norma inconstitucional e ela não vai ter efeitos. É isso, porque o STF, né, só para explicar um pouquinho, o STF, ele é o guardião da Constituição. Ele é criado, a função primordial dele é para analisar se certas normas ou certos atos jurídicos, decisões dos juízes, por exemplo, estão respeitando a Constituição. Então, por isso que ele é conhecido como guardião da Constituição. O professor Pérez Lunho está dizendo o seguinte, olha, é fácil saber o que é um direito constitucional, o que é um direito fundamental, porque eles estão escritos na Constituição. E é da Constituição a Constituição é que vai permitir que existam outras normas. Então, a Constituição vai prever lá, cabe ao governo federal criar um código penal. Aí é possível criar um código penal. Cabe ao governo municipal criar sua lei orgânica, que é a lei que organiza o município. Então, o município pode, porque a Constituição prevê. Essa é a ideia do ordenamento jurídico brasileiro. Um sistema de derivação, um sistema de hierarquia. Tudo que existe aqui embaixo, ó, tudo que existe no direito brasileiro tem que respeitar a Constituição. Ah, tal coisa não está prevista na Constituição, mas está proibido? Não. Ah, então beleza. Então agora a gente vai debater nos tribunais se pode ou não elaborar uma norma nesse sentido. É assim que funciona. Os direitos humanos, por outro lado, eles estão dispersos em vários tratados internacionais sobre vários assuntos. Então, a Organização Internacional do Trabalho vai dar muita atenção para os direitos vinculados às relações de trabalho. A organização, a ONU, vai dar prevalência a certa interpretação dos direitos humanos. A ONU tem vários órgãos e tem vários comitês, então determinado comitê de direitos humanos vai dar prevalência
A FAO, por exemplo, que é a Organização Internacional de Combate à Fome para a Produção de Alimentos, etc. Né? Tinha um secretário-geral que era um brasileiro, o Graziano, que é muito bom. Então, a FAO ela vai dar maior observância aos direitos de acesso ao alimento, né? Ao alimento, ao direito ambiental também, porque demanda um respeito ao meio ambiente para que haja boas colheitas. Tudo isso vai influenciar na escolha do que é direito humano, na instrumentalização dessa ideia de direitos humanos pelas mais variadas cortes, pelas mais variadas organizações internacionais. Então a ideia é essa, ó. A gente fica falando de fundamento aqui, perdendo um tempão, mas é difícil dizer se há um fundamento em si. Mas é interessante você saber que existe essa corrente, porque são professores muito respeitados, muito respeitados. E o que eles falam existem os direitos humanos, mas fundamento dos direitos humanos é que não existe. Eles surgem de várias formas. Bom, aí eu acho interessante a gente começar o segundo tempo da aula com os quadros sinóticos, né, que são resumos que eu consigo, às vezes, em material de estudo que eu mesmo tenho, eu trago para vocês esse material para cá, para a gente ver esses quadros sinóticos. O que é o quadro sinótico? São pequenos resumos do que a gente discutiu até agora. Aí é bom começar o segundo momento da aula com eles, beleza? São 8h20, a gente vai fazer um intervalo, volta 10 para as 9, ok? Ok. Ok. Beleza, Ok. então, até daqui a pouco, minhas amigas. Até.
Oi, meninas, vocês me escutam? Tem alguém aí? Gente, alguém já voltou? Todo mundo Que eu aí? penso, né? Que se você for fazer só um estudo. Oi, gente, alguém me ouvindo? Oi? Pessoal, alguém tá aí? Eu estou. Rodrigo. Tem muito tempo porque eu não estou ouvindo vocês. Eu cheguei agora, tem 1 minuto. Eu também cheguei agora. Ah, então tá. Não, então vamos voltar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Estão vendo os slides? Sim. Uhum. Beleza. Finalizamos com... Quase, né? Finalizamos. Quase finalizamos. Com os negadores dos fundamentos dos direitos humanos, ou da necessidade dos fundamentos dos direitos humanos. Essa é a nossa parte do estudo. Até aqui o que a gente viu, que esses negadores, eles foram os últimos, agora são os primeiros aqui. Eles entendem que é impossível ou é desnecessário tentar delimitar quais são os fundamentos. Então, eles negam essa possibilidade. Por 3 razões principais. Aquela divergência quanto à abrangência, quanto ao conteúdo, quanto o tamanho dos direitos humanos, né, desse grupo. Portanto, porque os direitos humanos estão em constante evolução, assim também, né, porque estão em constante evolução, já que uma das características dos direitos humanos, uma delas, sem dúvida, é a historicidade, eles vão aumentando ao longo da história, ao longo do tempo, e são uma categoria heterogênea, são vários tipos de direitos diferentes e previstos em várias normas diferentes. O fundamento jusnaturalista, que nós vimos na aula passada, é aquele fundamento pensado num direito que existe antes de se pensar em criar o próprio direito, que são regras naturais, que são regras que a gente apenas declara depois, né, que a gente percebe que existe. Então, certos direitos seriam quase como leis das físicas, da física. Essas leis, elas existem, o homem descobre e cria as regras da ciência, que é a física. No direito seria a mesma coisa. Para essa corrente naturalista, certos direitos são anteriores e superiores ao direito estatal. Então, eles é um conjunto de ideias que existe.
pode ser fruto da razão humana ou fruto, inclusive, de uma produção divina. Então, quando a gente pensa em direito jus natural, é um direito que ele existe por si só, existe na natureza do ser humano, ou ele percebe por sua razão, por sua perspicácia, ou porque é uma influência divina essa percepção. Há muita crítica a essa corrente porque os direitos humanos não seriam pré-existentes, não seriam direitos naturais, na verdade, eles são fruto da evolução da espécie humana, da evolução da sociedade, e muitas vezes os direitos humanos são percebidos como necessários só depois de muita luta no sentido literal. Então, é a partir do final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que há uma adesão completa a essa ideia de direitos humanos, que já vinha crescendo, e essa ideia, e também há uma percepção de que é fundamental que existam os direitos humanos, que exista um modelo de proteção para não acontecer o que, novamente, a gente não vê, novamente, no nosso tempo, os horrores da Segunda Guerra Mundial. Há a fundamentação positivista, segundo a qual os direitos humanos são valores fundados, tudo bem, com a dignidade, mas que decorrem de positivação. O que é positivar algo no ordenamento? Positivar é pegar algo e criar uma lei. Isso é positivar. Regras positivadas são regras previstas em leis. Então, eles são decorrentes da dignidade que está positivada no ordenamento. Qualquer crítica aqui, que se a gente considerar que, como único fundamento, essa corrente positivista, se não houver uma previsão legislativa, não há lei, ou não há direito humano. Então, não poderia, o direito humano só é o que está previsto na própria lei. E se tiver uma norma contrária à dignidade, ela deveria ser aplicada, a corrente positivista, porque ela valoriza muito o que está na lei. Se está na lei, então teria que ter validade. É uma ideia muito básica sobre o que é o positivismo. O positivismo é muito mais complexo do que isso. Só para a gente começar a conversar sobre o tema. De maneira tão bem resumida, a gente poderia delimitar esses fundamentos. O que a gente poderia falar desses fundamentos dos direitos humanos? Que eles se consagraram ao longo do tempo, né? Foi uma construção histórica, e por razão e por influência de diversas correntes filosóficas e também diversas correntes do direito. A justnaturalista, a justpositivista, a da dignidade da pessoa humana, a do Immanuel Kant, a do Perelman, que é a filosofia moral, baseada na retórica. E, por último, os fundamentos justnaturalista, positivista e o moral justificariam a importância dos direitos humanos, junto, claro, com a ideia da dignidade da pessoa humana. Então, independentemente do fundamento, os direitos humanos estão aí e devem ser observados. Mas há muitas correntes sobre fundamentos. A gente não tem como a gente afirmar que existe um fundamento só. Mas o fundamento não é a dignidade? Dependendo da questão, você vai ter que colocar que o fundamento é a dignidade, porque é o senso comum. Mas, sendo mais técnico, mais correto, não existe um único fundamento, como o próprio Norberto Bobbio afirmou para a gente. Isso o Bobbio falou, provavelmente está correto, porque ele é muito bom de serviço. Vamos fazer uma questão, então. Acho que a gente não fez nenhuma questão até hoje, né? Em todas as minhas aulas, pelo menos nas outras disciplinas, como vocês estão no primeiro período, eu dei uma colher de chá para vocês, mas eu costumo colocar questões nas aulas para a gente fixar. Então, toda vez que eu quero acabar um assunto, a gente faz umas 3 questões e parte para o próximo. Então, a gente acabou fundamentos, mais ou menos, tá? A gente acabou fundamentos, mas tem uma última corrente que eu acho interessante a gente saber. Então, questão número 1, da CESP, DPE, Defensoria Pública Estadual, PE, Pernambuco. Então, era uma questão para a prova de defensor público de Pernambuco, uma prova de 2015.
Foi elaborada pela CESP, que é uma banca muito famosa. Julgue o item subsecutivo a respeito de aspectos gerais e históricos dos direitos humanos. Então, vamos ver. Serve para julgar se é certo ou errado. Esse é o modelo CESP. Nas provas da CESP, funciona mais ou menos assim. Se você acerta uma questão, você ganha. Normalmente, cada questão é composta por quatro assertivas, ou 4 afirmações para você julgar. Aí, se você acerta uma, você ganhou 0,25. Se você errar uma, você perdeu 0,25. Então, se você chutar 2, você perdeu, você corre o risco de perder meio ponto. Isso vai fazendo diferença ao longo da prova. Quem está habituado com prova CESP sabe como é que funciona. Então, de acordo com essa questão, o principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, além de haver consenso acerca do conteúdo desse princípio, ele é válido somente para os direitos humanos consagrados explicitamente na CF. O que é CF? É a Constituição Federal de 1988. E aí eu pergunto, certo ou errado? Quem quer tentar responder e por quê? Se é certo, é porque é certo. Né? Onde? Tá, a Lorena acha que tá certo. Hã? Eu acho que tá certo. Então a Érica acha que está certa e a Lorena acha que está errado. Onde você acha que está errado aqui, Lorena? Eu acho que está errado onde fala que é válido somente para os direitos humanos. Consagrados explicitamente na CF. Aqui, então, né? Isso. Bom, vamos ver. A resposta está a seguir. Eu acho que está errado por algumas razões. Então, primeiro, o principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa humana. Isso aqui, eu acho que eu até consideraria certo, mas é polêmico, porque a gente viu várias teorias. Por que a gente viu várias teorias? Porque não há um consenso. Na minha opinião, meu Deus, mas a letra saiu horrorosa. Na minha opinião, estaria correta essa primeira parte, tá? Mas é polêmica. Polêmica. Porque é interessante que alguma parte da assertiva esteja correta para confundi-los. Aqui, para mim, é uma polêmica, nesse primeiro ponto. O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa humana. E aí começam os erros. Então, já adianto que ela está errada. Ela está errada. Começam os erros aqui. Ó. Por essa razão, além de haver consenso acerca do conteúdo desse princípio. Qual princípio? Da dignidade da pessoa humana. Tem consenso sobre ele? Não. Conteúdo de dignidade da pessoa humana é difícil de... Não existe um conteúdo único, específico, do que seria a dignidade da pessoa humana. Essa é uma das grandes dificuldades dentro dos direitos humanos. Eles são muito abertos, como a gente conversou. Eles permitem ampla interpretação. Então, a dignidade da pessoa humana também, ela traz várias interpretações diferentes, vários olhares diferentes, a depender do momento, a depender do professor que analisa, né? Do profissional que analisa, da pessoa que analisa. Então, não há um consenso aqui. Ó. Não há consenso. Não é um problema. É importante? Mas há consenso sobre o conteúdo? Não. Vejam, portanto, como a gente vai resolvendo a questão. E ele é válido somente para os direitos humanos consagrados explicitamente na CF. Também não. E aqui é mais fácil da gente perceber o erro. Por quê? Vocês se lembram lá das primeiras aulas? Eu falei para você que a gente tem que fazer uma distinção. Ó. Direitos humanos, claro que a gente fala dentro do direito brasileiro também. Mas direitos humanos, normalmente a gente fala quando ela está tratando de um assunto internacional.
Então, quando a gente está pensando no plano externo, quando a gente vai na ONU, quando a gente vai à Organização dos Estados Americanos, à Corte Interamericana de Justiça, porque é um assunto internacional. Está previsto, então, em tratados de direitos humanos. E quando está dentro da Constituição Federal, são direitos fundamentais. É como se eles tivessem se transformado. Se está previsto dentro da Constituição ou dentro de outras leis, mas internas, a gente fala em direitos fundamentais. Quando nós estamos estudando, né, pessoal? O repórter na televisão confunde, o jornalista confunde, a gente aqui não. Então, se estamos falando de lei interna, é um direito fundamental. Se a gente está falando de direitos humanos, é porque estamos no plano internacional. Então, primeiro erro, direitos humanos consagrados explicitamente na CF. Tudo bem, você pode até falar que direitos humanos estão consagrados explicitamente na CF, mas você não pode falar que esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele é válido somente para os direitos que estão na CF. O princípio da dignidade da pessoa humana se aplica a todo o Brasil, se aplica a todas as normas do direito brasileiro, se aplica também a todas as pessoas que se encontrem em nosso território. Então,